Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui de novo para uma nova edição do Debates no Memorial. E hoje eu acho que assim, é uma tarde especial porque o evento se remete ao aniversário de Porto Alegre e foi organizado em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, presidido pelo Dr. Miguel Frederico do Espírito Santo, que eu desde já convido a integrar a mesa, né? E hoje nós teremos, então, uma conversa com o Dr. Miguel, o Dr. Ronaldo Bastos e a doutora Vera Barroso. Eu convido os dois também a se integrarem à mesa conosco. E já subimos um pouquinho a temperatura do ar, porque a professora Vera antes estava achando muito frio e com razão. Então, não, mas eu acho que já melhorou agora um pouquinho, né? Bom, então a ideia hoje é nós conversarmos sobre o primeiro mapa de Porto Alegre, que é um mapa de 1820. E isto vai suscitar também uma reflexão sobre como nós chegamos em 1820 e o que existia na cidade em 1820. Então, nós vamos falar um pouco sobre... acho que vamos começar, né, doutor Miguel, pelo século XVII. Tá? Vamos, o século XVI, século XVII. Aí vamos falar dos açorianos. Como é que vocês querem organizar a conversa? Conversamos com... Nós já organizamos, já conversamos entre nós, né? Nós já fizemos no PowerPoint uma parte inicial, que vai ser do Dr. Miguel. Depois eu entro com algumas características iniciais do mapa, aspectos. Continua a professora Vera com a Santa Casa. E depois eu concluo com o restante do mapa. Perfeito. Então, estamos com essa dinâmica aí. Perfeito. O fundamental, o importante é o mapa. Então, o tempo maior dos trabalhos vai ser em função do mapa. Então, a minha participação, e eu acho que também a da Vera, são participações, vou dizer, periféricas, que não tem, não são, no meu caso, é apenas introdutória, uma introdução, nada mais do que isso. Tá? E a Vera vai se dissertar sobre a Santa Casa, também é sobre um ponto específico no mapa. Tá? Então... Muito bem, então, toca a ficha. Quer falar com esse? Sim, podemos fazer sentado, já vamos, então... O promotor gosta de falar na tribuna, tem isso também. Pois é, eu também tenho. Sentado já, para mim, fica meio... limita muito, mas vamos ver. Já vai colocar os... Se quiser usar a tribuna, fica à vontade. Não sei quem passa isso. Acho que vai te dar um... Não, vou ficar aqui, eu acho que fica mais... Vou tentar, se eu não conseguir, vou para aqui. Bom, enquanto... Manual? Tem? Não tem manual? Tem ali. O importante é nós termos presente que Porto Alegre ele teve vida humana bem antes de aqui chegarem os portugueses, bem antes de por aqui passarem os padres jesuítas. Aqui, sim, para frente. Não, eu posso passar. Vai passando. Bom, então, o que eu fixava, o que eu dizia, é que, durante muito tempo, se coloca a fundação de Porto Alegre, ou o estabelecimento de Porto Alegre, ou se dá início a Porto Alegre, e o Aldovan está aí para não me deixar mentir sozinho, é o momento em que se
em que os tropeiros começam a passar por aqui. Mas antes de serem concedidas estas sesmarias para o Jerônimo de Ornelas, Sebastião Francisco Chaves, Dionísio Rodrigues Mendes, lá em cima poderíamos dizer que estava o Francisco Manuel de Souza e Ávila, mais para cá do Rio Gravataí, o Francisco Pinto Bandeira, do outro lado, que vai para Sapucaia, o sogro do Francisco Pinto Bandeira, o Antônio de Souza Fernando. Bom, antes disso, o que tinha em Porto Alegre? Essas sesmarias, elas foram concedidas em função da necessidade de socorrer ou de dar apoio aos tropeiros que vinham do Prata, trazendo principalmente tropas de mula e de cavalos, e que se dirigiam para o centro do país, especialmente São Paulo, que depois faria a distribuição desses animais pelo resto do país. Além de dar proteção aos tropeiros, também era importante o adensamento, ou pelo menos o estabelecimento de defesas nessa região contra a possível invasão castelhana, que poderia vir desde o Uruguai, hoje Uruguai, do Prata, desde Buenos Aires, como das Missões. Em 1730, ainda antes disso, essa região era uma região que se vocacionou para o salteio. Isso significa que era uma região de preia de peças para a escravidão. Então, dessa região, saíram muitos escravos índios. O Aurélio Porto, consultando os documentos da coleção de Ângeles, na década de 30, ele verificou, ele leu, foi o primeiro que leu, ele leu que portugueses vinham de São Vicente, ou bandeirantes são portugueses, todos eram chamados de portugueses, quer fossem espanhóis, ou fosse o que fosse, todo que morasse ali, por aquelas paragens, eram portugueses. Entravam na lagoa, hoje Lagoa dos Patos, e vinham até Porto Alegre, se estabeleciam em Porto Alegre em caravelões. Isso está lá no livro das Nações Orientais, do Aurélio Porto. E em Porto Alegre eles vinham com seus mamelucos e tupis, e em Porto Alegre, que naquele tempo era chamada de Guaibiranda, ou Guaibirenda, Pueblo de Guaibiranda, que é assim que é referido nos documentos da coleção de Ângeles, Puerto de Guaibiranda, ou Pueblo de Guaibiranda. E nessa região, aqui, os moradores primitivos, os moradores originários dessa região, eram índios do grupo G meridional, que nós vamos chamar, que na época eram chamados também de Ibiraiaras, e que hoje vão ser denominados de caigangues. A tese Bom, e o que eles faziam? Eles apresavam os índios tapis, né? Porque a província do Tapi, ela ia até Itapuã, a nossa província de Porto Alegre está hoje, e mais as Serras de Caxias e a região de Caí, até Santa Catarina, era a província do Ibiá, ou Ibiaçá. E nós tínhamos uma terceira província, que era a província do Uruguai, que ficava mais ao longo do rio Uruguai. Bom, então, os índios ibiraiaras, eles se tornam agentes dos bandeirantes, dos portugueses, dos homens do salteu. E eles apresam esses índios, especialmente os índios Tapi, e vão entregar para os bandeirantes, para esses portugueses, esses índios, para levar os índios para São Vicente, e dali
saírem para o resto do Brasil. Bom, isso eu estou falando lá na década de 20, depois de 25 do século XVI. É certo que no século XVII, no século XVI houve penetração portuguesa até nas cercanias de Porto Alegre, quando os jesuítas vieram, tanto que ainda havia resquícios de algum entendimento religioso ou cristão entre os índios ibiraiaras. Então eles eram vinculados aos portugueses e agiam como a longa mão dos portugueses no apresamento de índios. Bom, o apresamento de índios foi tão violento, tão significativo, né? Foi tão grande que pode-se dizer até que houve um genocídio praticado aqui. Não só os carijós do litoral, como que também eram apresados, como os tapi do interior. Houve, isso quem diz é o padre Serafim Leite, na história dos jesuítas no Brasil, que o Porto de Laguna, naquela ocasião, num determinado momento, e o Paulo sabe bem disso, teve numa só ocasião, teve mais de 60 navios parados aguardando a carga de índios escravizados. E esses índios escravizados eram utilizados na lavoura do açúcar. Era mão de obra para o açúcar. Nessa época, especificamente, depois desse período, esse período é um período que marca, ou que coincide com a invasão de Salvador pelos holandeses e o patrulhamento do Atlântico pelos holandeses. Então a mão de obra africana era uma mão de obra muito escassa e era necessário então buscar a mão de obra indígena para suprir a necessidade de mão de obra dessas lavouras do açúcar. Tem um livro muito interessante sobre a capitania de São Jorge dos Ilhéus, um autor que eu não me recordo, em que ele descreve a necessidade, ou pelo menos menciona a necessidade do emprego do índio na ausência do africano. E o índio daqui. E inclusive descreve como muitos índios carijó foram levados para lá para a plantação, para os engenhos de açúcar. E até diz que era muito mais fácil, era muito melhor levar um índio daqui para lá, porque os índios de lá eram índios que fugiam, não eram tão dóceis como os que saíam daqui. E mais, o preço do índio, da peça do indígena, vamos falar mais em índio, era 7 cruzados, enquanto o africano valia 20 cruzados. Então era muito mais barato e muito mais em conta usar a mão de obra indígena daqui. Bom, quando vinham esses bandeirantes, eles se estabeleciam na enseada do Jacareí, não no Jacareí, não é. A enseada do Jacareí é essa zona que fica ali é ponta da cadeia? Não, ali era a enseada do Dom Neves. A enseada do Porto de Viamão, que depois veio a se chamar de Porto de Viamão. E o que eles foram fazer? Eles faziam canoas, porque com os caravelões eles não podiam entrar o Rio Grande adentro, o Ibiaçá adentro. Quer dizer, os rios Caí, especialmente, Taquari, Gravataí e Sinos. Então eles usavam com essas canoas feitas pelos mamelucos e pelos tupis que eles traziam. E eram ajudados pelos ibiraiaras na captura ou no salteu dos índios Tapi e Carijó. Bom, visto isso, então sabemos que já no século XVII nós já tínhamos uma movimentação e e um ciclo econômico que se desenvolvia nessa área. Nós vamos dar um salto de alguns 100 anos e vamos ver como é que isso se dava no século XVIII. Não sei se já
aparecer depois, vocês vão mostrar onde está a ponte de pedra, para as pessoas entenderem bem a localização. Vai aparecer. Mais tarde. Vai aparecer. Vai aparecer. Porque o dilúvio depois virou uma coisinha reta, né? Sim. O dilúvio é essa serpente que está aqui, naquela época se chamava Jacareí. Muitos termos, muitos nomes são de origem tupi, e não Ibiraiara, não Caigangue, e nem Carijó, mas tupi. Por quê? Porque os tupis é que vinham com os bandeirantes, e eles que passavam a denominar essas localidades, esses acidentes geográficos. Então muita gente diz, não, mas não teve tupi aqui, e aí vão dizer, não, é um nome guarani, né? Mas não teve, essas etnias não andavam por aqui, os tupis, mas não andavam. Eles tinham um papel muito importante, que era o papel de coadjuvar os portugueses nessa ação. Né? Bom, o que eu quero dizer, só para encerrar esse capítulo dos índios aqui em Porto Alegre, eu quero fazer duas menções. A primeira menção é o Aquiles Porto Alegre. O Aquiles Porto Alegre é um velho cronista do Rio Grande do Sul, um velho cronista de Porto Alegre, é o sucessor do Felicíssimo de Azevedo, e o Aquiles, numa das crônicas dele, que se chama Cova da Onça, que foi publicada no livro que ele publicou em 1923, ele vai fazer referência aos caboclos, aos caboclos que habitavam nessa região. Mas ele vai dizer isso lá quando estivermos já, vou dizer, em função daquela primeira missa daquele período. Mas ele vai lembrar caboclos que habitavam essa região. Então, antes de virem portugueses para cá, antes de virem os aventureiros paulistas, antes de virem os açorianos, nós tínhamos caboclos morando no núcleo central de Porto Alegre. Segunda coisa que eu quero dizer é que essa tese, ou hipótese levantada, defendida pelo Aurélio Porto, baseada nas cartas anos especificamente, porque as cartas anos não têm o peso de outros documentos da coleção de Ângeles, o Aurélio Porto, o importantíssimo Jaime Cortesão, especialmente a introdução à história das bandeiras, e o padre Luiz Gonzaga Jäger. Esses três são uníssonos, defendem essa posição. Guaiberanda era aqui, e daqui nós tínhamos o poema de Guaiberanda, e os índios ibiraiaras serviam os portugueses, e aqui se fazia esse apresamento, e os caravelões vinham até aqui. É claro que isso é contestado, mas uma tese recente, uma tese de doutorado defendida na nossa Universidade Federal, ela retoma o Aurélio Porto e defende também essa posição. Por quê? Para dar base à ideia de ancestralidade dos caigangues em Porto Alegre. E a Prefeitura Municipal vai publicar vai fazer uma publicação sobre as populações indígenas na bacia hidrográfica do Guaíba, né, também acolhendo essa ideia da ancestralidade dos caigangues, em função das populações ibiraiaras viverem aí. Né? Então, eu até digo, então a prefeitura oficializou, né, a hipótese do Aurélio Porto, do Luiz Gonzaga Jäger e do Jaime Cortesão. Contra essa linha de pensamento vem o Jonatas da Costa do Rego Monteiro e o Alfredo Ellis. Talvez vocês conheçam outros que também estejam a favor e estejam contra, né? nessa bibliografia que existe sobre esse momento e sobre esse tema. Vamos, então, já que esses índios permaneceram, esses mamelucos permaneceram aqui, se transformaram em caboclos e que foram identificados na crônica do Aquiles Porto Alegre, nós vamos ver que essa região, né, ela era uma região,
como eu já havia dito logo no início, de trânsito de tropas e de cobiça de castelhanos das Missões e do Sul e do Prata. Em 1735, vamos situar 1735, quando há a invasão da colônia do Sacramento, e a colônia do Sacramento é despovoada e os habitantes vão para o Rio de Janeiro, depois retornam. Em 1735, nesse período, pouco antes, em função do que estava sucedendo e em função das dificuldades que já estavam sendo sentidas pelos tropeiros, pouco antes já estava aberto o caminho dos tropeiros. É de 1733 o caminho dos tropeiros, Vera? Por aí, é de 33 a 34. Nessas primeiras jornadas das tropas, nós tivemos um fato extraordinário. Um dos tropeiros, que era o Custódio da Silva Pereira, ele é sequestrado pelos índios das Missões, a cavalhada dele é subtraída, e quando Cristóvão Pereira de Abreu sabe, ele manda irem atrás desses índios, consegue recuperar alguma coisa, mas o Custódio já estava morto, e inclusive diz ele lá que trazem uma menina, uma índiazinha de nome Paula, que ele encaminha lá, pede para ser encaminhada para São Vicente, para mandarem depois para Portugal. Mas então havia esses assaltos aos tropeiros. Então o que era necessário? Era necessário que houvesse, que fosse dado um basta a isso. Em função da necessidade de defender essa área, o Cristóvão Pereira de Abreu foi designado comandante ou coronel de milícias ou das tropas, ou responsável pela defesa da região. E mais do que isso, houve um bando assinado, um bando em que conclamava, ou que estabelecia que todos aqueles que acompanhassem ou que estivessem dispostos a acompanhar o Cristóvão Pereira de Abreu nessa ação contra os castelhanos receberiam sesmarias na região. Nessa região já estavam estabelecidos alguns tropeiros, ou alguns aventureiros, ou alguns vanguardeiros, que vieram muitos em 1725 com João de Magalhães. Entre outros que vieram com João de Magalhães, teve um deles foi o Dionísio Rodrigues Chaves, e praticamente todos eles vieram. E depois eles passaram a liderança do Cristóvão Pereira de Abreu. E todos eles receberam essas sesmarias. Todos eles receberam sesmarias nessa área. E essas sesmarias tinham esse sentido. Antes de serem... as sesmarias começaram a ser concedidas logo após o bando que define o acompanhamento ao Cristóvão Pereira de Abreu como importante para a regularização e para a concessão dessas sesmarias. E essa região, então, era uma região que se vocacionou era um grande criatório de mulas e cavalos. Eu só levantei dessa região, nesse período, a partir do mapa de 1741, do recenseamento de animais das estâncias. Isso antes, porque foi em 42 que elas começaram a ser concedidas, então antes da concessão já havia a produção de animais cavalares e muares aqui. Só nesse período e só verifiquei, só somei uma família, que era a família do Antônio de Souza Fernando. Então, o clã Antônio de Souza Fernando, Francisco Pinto Bandeira e o Francisco Manuel
de Sousa e Távora. Só esses três tinham mais de 1.200 cabeças de éguas. Só esses três. Então, eu não sei se me lembro se quem é que pode me ajudar? O Jerônimo de Ornelas, na ocasião, tinha mais de 600 éguas, não é, Aldovan? Eu acho que ele tinha, só o Jerônimo de Ornelas tinha umas 600. Então, essa região, que foi uma região que começa com invernadas e currais e termina se constituindo num grande centro criatório de éguas, de cavalos e de mulas, para serem levados nas tropas, pelos tropeiros, para São Paulo, para Sorocaba, para São Paulo, para de lá serem distribuídas. Então, aí nós vamos ver aquele mapa das Sesmarias? Vamos voltar. Tá. Bom, então, o que nós vamos ter aqui? Sesmaria de Santana, de Jerônimo de Ornelas. A Sesmaria de São José, que também era chamada de Estância Pirineus, isso no testamento dele, ele chama de Estância Pirineus, o Sebastião Francisco Chaves. Essas duas Sesmarias eram Sesmarias contíguas, foram também concedidas no mesmo período. E vocês vão verificar que elas são divididas pelo rio Jacareí, hoje chamado de Arroio Dilúvio. Rio Jacareí, que naquela época era muito mais navegável do que agora. Um dos requisitos para a concessão da Sesmaria é que uma área de meia légua ficasse de cada lado dos cursos d'água navegável, ficassem à disposição da população. E mais, que fosse também construído ao longo dessa divisa natural, fosse construído um caminho que fosse fosse conduzir ao porto, às pedreiras e outras. Então, aqui nós tivemos então em cada lado meia légua de cada lado, extremando essas de natureza pública, que não foram concedidas porque seriam bem do domínio público. Além disso, a estrada. Bom, então o que nós vamos ver? Nós vamos ver que tem, além disso, também tem outras áreas navegáveis aqui. Essa que divide com o Francisco Pinto Bandeira, do Jerônimo de Ornelas. Então, o rio Gravataí, também meia légua, tira de lá, tira meia légua aqui do Guaíba, rio navegável, tira meia légua do Arreio Feijó, ali era a Sesmaria do Francisco Xavier de Zambuja. Bom, mas o que eu quero mostrar, o que eu quero dizer é que meia légua aqui nessa região, nessa zona, de cada lado, isso vai dar 7 quilômetros. 7 quilômetros, de lado a lado. Quanto é que tem? Meia légua é 6 quilômetros. 6 quilômetros e meio. 6 quilômetros e meio, dá mais ou menos isso. Tá? Meia légua é 3 quilômetros e pouco. É 12 quilômetros uma légua? Eu estou falando das léguas portuguesas, que eram 7 quilômetros. Tá? Não, légua de 6 mais. Não, uma légua é 7 quilômetros, mais ou menos. Bom, o Pons fez esse cálculo e viu da Voluntários da Pátria até a rua João Alfredo, por onde passava o riacho. Quantos quilômetros tem? Da Voluntários até a rua João Alfredo, passando pela Santa Casa, descendo. Quanto é que tu encontrasse? Eu esqueci de fazer uma pergunta. Tá? Bom, que é a região, e eu estou falando nessa zona, porque essa zona que é considerado, então, esse perímetro onde vão se estabelecer, não, de 3,5 a 7 quilômetros ali, mas não tem 14 quilômetros
lá da Voluntários da Pátria até a João Alfredo. Não tem? Então ali, na Voluntários pela Senhora dos Passos, porque a Senhora dos Passos era era a linha divisória, era a rua que dividia, tá? Que dividia, que depois no mapa agora o Dr. Ronaldo já vai esclarecer bem. Eu só vou dizer mais isso só porque é uma curiosidade. É que dividia a data do Petim. O Petim era genro do Jerônimo de Ornelas, e ele tinha essa área que depois, que é aqui da Barros Cassal até a Senhora dos Passos, que foi a chácara da Brigadeira. 5,7. Sim. Olha, então toda essa área era uma área pública. Por isso que nessa área nessa área que chegaram primeiro os aventureiros paulistas comandados, organizados pelo Cristóvão Pereira de Abreu, e os primeiros açorianos que vieram. Tá? Então ficaram nessa área, porque não era a área da Sesmaria do Jerônimo de Ornelas. Eu acho que muita gente acha que a Sesmaria do Jerônimo entrava cidade adentro. Não entrava. Tá? Bom, e um outro ponto que eu já estou até me estendendo demais, um outro ponto que eu só quero ressaltar, e aí a Vera não vai me deixar mentir sozinho. O açoriano que chegou em 1753, em 52. Bom, antes disso eu quero dizer que em 1747 se realiza a primeira missa aqui. Depois o doutor Ronaldo vai mostrar onde foi. Se realiza a primeira missa aqui. Tá? O Frei Bento de São José é que oficia. E essa primeira missa de 1747, ela vai ser rezada num oratório de pau a pique que ficava no Largo da Quitanda. Hoje é o Cinema Imperial. Onde é o Cinema Imperial, depois ele vai mostrar. Né? E nesse momento, em 1747, já tinha aqui uma população de 200 pessoas mais ou menos. Não se conta aí, índios necessariamente não se conta, e não sei se contava escravos. Mas o que eu quero dizer é que esses sesmeiros todos, eles se comunicavam. Não estavam estanques, fechados dentro da sua sesmaria. Né? Tanto que devia ter... Bom, tinha até o trapiche aqui depois tu vai mostrar. O trapiche ali. Tá, do Porto do Dornelles. Aqui... Ali está o trapiche. Já está ali assinalado o trapiche. Então eles se comunicavam. Não estavam estanques. Bom, e quando chegaram os açorianos, também os açorianos foram se orientaram em buscar atividades junto aos sesmeiros. E entre os açorianos que chegaram em 1752, dezembro de 52? Dezembro de 51 para 52. Tá, dezembro de 51 para 52. Em outubro chegam os aventureiros paulistas, em dezembro chegam os açorianos. Entre esses açorianos que chegaram em 1751, teve um que se destacou pela habilidade, e que talvez tenha sido o mais bem sucedido de todos os açorianos que vieram na época. Isso, bem sucedido, rapidamente, não num ciclo de longa duração, mas num ciclo de curta duração. E ele era o Manuel de Ávila e Souza, que era açoriano e que foi trabalhar na estância dos Pirineus, que é a Sesmaria de São José, do Sebastião Francisco Chaves. O Sebastião Francisco Chaves era solteiro e não tinha descendentes. E o Sebastião Francisco Chaves adota praticamente a família do Manuel de Ávila e Souza. E o Manuel de Ávila e Souza vai ser, e a família dele vão ser legatários dos bens do Sebastião Francisco Chaves. Então, que era praticamente uma metade de Porto Alegre. Né? E tinha classes, bom, os Franco e Souza, inclusive, descendem do Manuel
de Aversuz. Eu tenho para mim, não sei se a Vera concorda, que foi o açoriano mais bem sucedido de todos esses. Tá? Não sei se tu tem outro mais bem sucedido. Agora encontrei também desses açorianos que foram trabalhar em outras sesmarias. Mas ainda só mais um detalhe que eu não quero deixar de... e que não tem nada a ver com isso aqui, mas como a mobilidade era grande, é que em 1738, estabelecido o presídio de Rio Grande, o Francisco Pinto Bandeira, que era lugar-tenente do Cristóvão Pereira de Abreu, ele traz de Rio Grande os índios minuanos, que eram os apoiadores, um grupo de índios minuanos que eram apoiadores do Cristóvão Pereira de Abreu e que estavam estabelecidos no Cebojati, e que eram aqueles que faziam o apresamento de animais lá para entregar para os tropeiros do Cristóvão. Tá? Esses índios minuanos vieram em 1738 com o Francisco Pinto Bandeira para a estância do Gravataí. E aí ficaram. Então, esses que são muito invisibilizados, que ninguém fala sobre eles, a não ser quem fala é o Érico Veríssimo, que vai dar o nome da sua heroína do Tempo e Vento para a filha do Rafael Pinto Bandeira, filho do Francisco Pinto Bandeira, que casou, aliás, que estabeleceu um contubérnio, porque ele não podia casar com uma índia, um contubérnio com a Bárbara Vitória, que era filha do cacique minuano, que veio com esse grupo de índios para a estância do Francisco Pinto Bandeira. Bom, já me alonguei demais e acho que a minha parte está meio trôpega, mas o que eu podia dizer está dito. Muito bem, obrigado, doutor Miguel. Frederico do Espírito Santo. Eu acho que esse microfone está falhando ou é impressão minha? Está dando um... Não, mas está dando algum ruído aqui? Está dando ruído. Ricardinho, tu nos ajuda aqui com esse ruído? Eu não sei se é o microfone. Trocamos? Uso esse? Tá, o que eu faço? Largo. Quem sabe esse aqui. Desligo, então. Só deixa. Alô? Esse está melhor? Então, peraí, vou botar ele aqui. Bom, Marcos, nos ajuda aqui, acho que melhor tirar esse. como é que está o som? Tá bom? Falar menos, mais distante um pouquinho. Bom, na verdade, o que o doutor Miguel falou é anterior ao nosso mapa. Evidentemente, o nosso mapa é de 1820. Porto Alegre já tinha, digamos assim, uma estrutura... Ops, agora ficamos completamente sem... Porto Alegre já tinha uma estrutura... Mas ele voltou a funcionar. Como é que está esse aqui? Não está funcionando também. Ó, pode estar funcionando. Está? Tá bom. Alô? Deu. Porto Alegre já tinha uma estrutura que permitia que vivessem aí em torno de 8.000 habitantes. Então, não era assim uma cidade tão... Era uma vila, né? Mas já tinha muita coisa aqui. Como? 1820. Nós tínhamos 8.000 habitantes, mais ou menos, né? Então, em 1820, o governador era o Conde da Figueira. E ele encomenda, então, ao Pedro César, José Pedro César de Menezes, um mapa da cidade de Porto Alegre. E esse mapa é feito, fica na Câmara de Vereadores, né? Fica ali, e esse mapa, simplesmente, ele desaparece da circulação de todos os pesquisadores. Quando que ele é encontrado novamente? Em 1884, um processo do Tribunal de Relação
porque a família Couto, uma família importante da cidade, eles acionam a comarca, alegando que a comarca tinha vendido terrenos deles indevidamente. E o processo, então, vai para o Tribunal de Relação, que hoje é a Justiça Federal. E em 2021, eu acho que foi 21, né, Paulo? Ou 22, que foi achado o mapa. Hã? Chegou em 2017. Bom, então, em 2021 é que nós tomamos contato, o Instituto tomou contato. Esse mapa foi achado dentro do processo dessa família contra a comarca. Só que foi achada uma cópia que era juramentada, feita por desenhador investido, enfim, era uma cópia fidedigna. Imaginem, então, de 1884, mais ou menos, até 2017, esse mapa ficou dentro de um processo. Essa aí são 2 pastas do processo que a gente pegou lá na Justiça Federal. E não tinha nem como abrir o mapa, né? Não dava nem para abrir. Era dobrado em 10 partes, o mapa com 1,6 m por 62 centímetros de altura, com 1,6 m de largura, não conseguia nem abrir. Então, houve um trabalho, e aqui eu acho que é bom que a gente cite, né, Paulo? Um trabalho muito importante do pessoal do Arquivo Histórico da Justiça Federal, aqui do Rio Grande do Sul, que fizeram uma recuperação muito importante do mapa, uma recuperação física, né, para que o mapa pudesse ser aberto, porque ele não tinha condições de ser aberto. Quando ele foi aberto, nós, então, nos deparamos com esse tipo de mapa, né? Ele tinha várias dobras, tinha perdas do papel, né? Tinha retrações, vejam aqui, ó, isso aqui é uma retração, lá também é uma retração, ou seja, além da dobra, né? Além do mofo, enfim, de uma série de alterações, o papel tinha sofrido retrações, ou seja, isso muda o traçado do mapa, muda a proporção do mapa. Então, foi necessário, e aí entrou o nosso grupo do Instituto, para fazer, então, a recuperação desse mapa sob o ponto de vista digital, que foi a saída que a gente encontrou para ter o mapa em condições de ser utilizado. Levamos mais ou menos 6 meses nesse processo, tá? Até que chegamos, então, a uma finalização que permitiu que se tivesse um mapa com condições de ser avaliado, um mapa fidedigno, que vamos dizer assim, que, na verdade, qualquer pesquisador que se debruçar sobre ele em qualquer tempo, ele vai ter as mesmas condições de trabalho que teria um pesquisador lá em 1820, quando se debruçasse sobre o mapa do José Pedro César de Menezes, né? Bom, olhando para esse mapa, nós nos deparamos com aquela ponta da península que o doutor Miguel falou antes, né? Aqui, aqui, ó, nós temos a Rua do Couto, que é, na verdade, a Rua Senhor dos Passos, que é onde terminava o núcleo urbano. Nós temos uma outra rua, que é a Rua da Figueira, que hoje é a Coronel Genuíno, que aqui no mapa está mostrada, ela, na verdade, ia até quase a Santa Casa, né? Mas, na verdade, isso aqui devia ser um pequeno caminho. Ela era uma rua mesmo nessa região aqui, até mais ou menos onde hoje é ali a João Pessoa, mais ou menos por ali, né? Essa parte aqui devia ser um caminho percorrido pelos primeiros habitantes. Então, o Pedro César de Menezes fez, digamos assim, como se fosse a rua, mas, na verdade, não chegava a ser uma rua nessa época. E o restante nós temos o quê? Um lado norte, onde hoje nós temos, depois dos aterramentos, o Cais Mauá, e temos o lado sul, que é a chamada Praia do Riacho, né? Por quê? Porque aqui era a desembocadura do Jacareí.
onde nós temos hoje aqui a ponte de pedra, preservada, né, exatamente aqui no caminho da Coronel Genuíno, ela é exatamente no mesmo alinhamento da Coronel Genuíno, né, e temos, então, a chamada Praia do Riacho. E essa enseada aqui, ó, é onde Jerônimo de Ornelas fez o seu trapiche, o seu porto. Ali era o Porto do Ornelis. Ali foi o primeiro porto da cidade. Por quê? Porque essa enseada, na verdade, ela oferecia boas condições de atracabilidade, né? Porque se fosse atracar aqui na foz do dilúvio, aqui, nessa região, era ruim, porque, de repente, correnteza não era legal. E essa região aqui era uma região que permitia o atracamento com segurança. Por isso, o trapiche do do Jerônimo de Ornelas foi colocado aqui. Depois, nesse mesmo local, foi instalado o gasômetro de Porto Alegre. O gasômetro foi ali, naquele local ali. Bom, mas vamos dar uma olhada assim, em algumas coisas importantes que o mapa nos mostra. Por exemplo, o mapa nos mostra que nós tínhamos 5 ruas, basicamente, que cortavam a península de fora a fora. Tá? Essas 5 ruas são, no caso, a Rua da Graça, que era, coloquei aqui anteriormente os nomes usados na época, né? E depois o nome atual. Então, a Rua da Graça, ou da Praia, até hoje a população batiza com o nome de Praia e é muito mais conhecida como Rua da Praia do que Rua dos Andradas, por incrível que pareça, né? A Rua da Ponte, né? Ali o segundo, ou Rua do Cotovelo, e aqui se vê bem por que é cotovelo. Ela, ali atrás do Teatro São Pedro, ela não faz uma curva, ela simplesmente quebra em direção ao rio, né? Uma rua importante, levava diretamente ao portão da cidade, ao primeiro portão, né? A Rua Duque de Caxias, desnecessário dizer da sua importância, né? Era chamado de Rua Formosa nessa região aqui. Os moradores aqui chamavam de Rua Formosa. Os moradores mais próximos da igreja chamavam de Rua da Igreja ou Rua de São José. E esses moradores aqui, e a própria população, nesse braço que vai aqui da Vigário José Inácio até esse descampado que tinha aqui, chamavam de Rua do Hospital, porque aqui tinha um conjunto de casinhas que foi o primeiro hospital militar de Porto Alegre. Alguns pensam que se chama de Rua do Hospital, né, professora Vera, por causa da Santa Casa, mas não é por causa da Santa Casa, é por causa do hospital militar que ficava ali. Depois vou mostrar uma fotografia para vocês, quando falar da rua, rapidamente, em que vai aparecer uma das casinhas que ainda na época, lá no século XIX, ainda existia como resquício do hospital. Depois a Rua Fernando Machado, também chamada de Rua do Arvoredo pela população, e a Rua da Várzea do Riacho, essa rua aqui lá de baixo, da Várzea do Riacho, por quê? Porque era praticamente a última rua, praticamente não, era a última rua que depois praticamente não se tinha mais casa, não se tinha mais nada, né? Se tinha uma várzea que levava para a praia, né? Por isso Várzea do Riacho. Vamos ver alguma coisa das mais antigas que nós temos de cada uma dessas ruas de forma muito rápida, né? Vou dar uma apuradinha para não tomar o tempo de vocês. Hã? É, Pantaleão Teles. Pantaleão Teles. O Washington Luiz era Pantaleão Teles antes. Exatamente. A Rua da Praia, as imagens mais antigas que nós temos são legados do terrâneo. Tá? Vejam aqui, essa imagem é conhecida de todos, é uma imagem que circula pela internet. Essa é a imagem original. Tá? Essa imagem aqui foi tirada da imagem original. Então, vocês vejam que é o trecho entre a Vigário José Inácio, que o fotógrafo deve estar aqui na Vigário José Inácio, e a Doutor Flores, com a subida lá em direção a Senhor dos Passos, né? A geografia ainda é a mesma até hoje. Aqui um trecho entre a Rua Uruguai,
que está mais ou menos aqui onde está o fotógrafo, em direção à General Câmara, que está bem aqui na esquina, e lá no fundo a Praça da Alfândega. Então, esse trecho da Rua da Praia. E temos outro, eu trago essa foto porque eu acho que ela é emblemática, né? Um fato que aconteceu na Rua da Praia, num dia determinado, num mês determinado, né? Essa foto foi batida no dia 29 de outubro de 1865, dia em que foi inaugurado o sistema de água encanada em Porto Alegre, né? Aí estava, no meio dessa multidão, aí estava Dom Pedro II, que foi quem inaugurou esse chafariz. Então, essa foto, além dela mostrar todo o trajeto da Andradas até o Rio, ela nos mostra esse evento importante da cidade de Porto Alegre, que foi importante não só sob o ponto de vista urbanístico, mas também sob o ponto de vista sanitário. A água encanada trouxe uma condição, uma melhoria sanitária enorme para a cidade de Porto Alegre, né? Nós tivemos uma epidemia de cólera em 1854-55, terrível, exatamente porque não tínhamos saneamento, não tínhamos água encanada, a população bebia água diretamente dos córregos e do Guaíba, tá? A Rua da Ponte, ou Rua do Cotovelo, a nossa Rua Riachuelo, ela é cotovelo por isso aqui, ó. Observem aqui nessa foto de 1880, nós temos aqui a parte que fica na frente da Biblioteca Pública. Esse braço aqui hoje, essa mulher aqui está na frente da Biblioteca Pública, né? E faz a volta lá o cotovelo, ou seja, essa parte aqui está mostrada aqui no mapa. Claro que, quando o mapa foi feito, o Teatro São Pedro e o tribunal ainda não existiam, né? Então, essa foto é uma foto dos irmãos Ferrari, tirada em 1880, e eu trouxe ela exatamente porque ela mostra o aspecto do cotovelo. Por que a população chamava de Rua do Cotovelo? Alguns chamavam de Rua da Ponte, porque aqui, nessa área aqui, onde hoje passa a Borges de Medeiros, tinha uma nascente. Então, para que o pessoal pudesse atravessar em dias que tinha muita água, muita chuva e tal, fizeram um pontilhão. E a população, que não perdoava, imediatamente, Rua da Ponte, Rua da Ponte. Ficou como Rua da Ponte. Ali na primeira foto que estava a mulher, ali já era o Teatro São Pedro, né? Ali o quê? Ali na foto já era o Teatro São Pedro. Sim. 1858, né? Ah, tá. Então, só E do lado, o Tribunal de Justiça, que existia. Que ainda existia, ele queimou lá em 49. Nessa foto de 1910, nós vemos a parte mais distante da Rua Riachuelo, lá próxima do Guaíba, né? E aí nós temos algumas coisas aqui que ainda existem. Por exemplo, o solar do Conde de Porto Alegre, que hoje está no Instituto dos Arquitetos, né? Está preservado, apesar de estar preservado sem a parte de cima aqui, parece que foi demolido ou caiu, não sei o que aconteceu ali, mas está preservado, né? A igrejinha de São Rafael está preservada também, né? O Colégio Ernesto Dornelles está em construção aqui na foto, né? E lá no fundo, a Casa de Correção, que ficava exatamente na desembocadura da Rua Riachuelo com o Guaíba. Hã? Hein? Esse prédio aqui? Esse prédio aqui é parte da parte militar. Ah, não, agora é um estacionamento ali. Agora, essa parte toda aqui é um estacionamento. Inclusive, esses dias eu passei por lá e fiquei muito triste. Vou fazer um pequeno parênteses. Fiquei muito triste porque este prédio aqui era do Asilo Santa Leopoldina. E esse prédio foi construído por uma razão das mais nobres que a cidade conhece. Esse prédio foi construído pelo bispo em
e entregou para que a Santa Casa utilizasse, fizesse, afinal de contas, o preenchimento e o cuidado, porque as meninas órfãs que ficaram durante a epidemia de cólera de 1845 não encontravam mais lugar para ficar. Os meninos encontravam lugar no arsenal de guerra. Eram contratados pelo Exército como menores aprendizes do arsenal de guerra. E as meninas não tinham para onde ir. Então, o que aconteceu? Foi criado o Asilo Santa Leopoldina, que abrigou essas meninas, até que muitas casaram, muitas pegaram uma profissão, enfim. Foi um asilo que abrigou, porque a Casa da Roda, né, professora, não tinha mais condições de cuidar dessas meninas que tinham 13, 14, 15 anos. Então, o que aconteceu ali? Ficou esse asilo que teve um papel importantíssimo. E eu passo ali e vejo que o asilo foi demolido. Um prédio histórico, né? Ninguém fala nada, na calada da noite parece que desaparece, hoje é um estacionamento. Bom, mas é o lamento de um velho historiador. Mas, uma pergunta, ali não estão as irmãs agora da... Sim, mas o prédio das irmãs, ele é do lado à direita, na esquina, entendeu? Esse prédio ficava do lado esquerdo. E onde é a igreja hoje delas? Não, hoje é um estacionamento. Eles demoliram esse prédio aqui, que era o Asilo Santa Leopoldina. Ali não é estacionamento, é a horta delas. É porque se é bem na esquina é o estacionamento. Ali tudo é Não. propriedade dessa irmandade. Não, eu ainda passei lá semana passada. Na frente do solar do ponto, Na frente do solar é um estacionamento. aí começa uma casinha delas. É, a igrejinha de São Rafael está ali, ó. Está ali, ó. Aqui está a capela de São Rafael. À direita dela é as Irmãs Imaculadas, vamos dizer assim, a Casa Generalícia das Irmãs da Imaculada Conceição, e aqui era o Asilo Santa Leopoldina. E toda essa área hoje é um estacionamento. Eu passei lá uma semana atrás. Hein? Pois é. Voltando à Rua da Ponte, Hein? voltando à Rua da Ponte, havia um poço junto à ponte, não? Não sei, Paulo. Se havia um poço, eu não sei. Eu sei que havia um pontilhão, uma ponte para passar em cima de um córrego que tinha ali. É a descrição que eu conheço. Por isso chamavam da ponte. A Rua do Poço... É que tem uma crônica acho que do Porto Alegre, que Pode havia ser. um poço. A Rua do Poço também, um dos nomes também foi Rua do Poço, mas tanto é que a Jerônimo Coelho foi chamado Rua Nova do Poço, né? Porque era uma rua, a rua que nós estamos aqui foi chamada Rua Nova do Poço uma época. Pode ser, eu não sei. Esse detalhe eu não sei, desconheço. Tá? Bom, na Duque de Caxias, algumas coisas eu quero mostrar aqui. Primeiro, uma coisa importante, essa foi a primeira casa da relação de Porto Alegre. Aqui foi a primeira tribunal da relação. Ficava na esquina de onde hoje é a Borges de Medeiros. Essa casa só foi demolida, ela aparece aqui, ó, e aparece lá também, ó, naquela outra foto colorida. Ali era a Rua General Paranhos, que depois foi demolido para a construção da Borges de Medeiros. Nessa casa, onde está essa casa aqui hoje, é o edifício Duque de Caxias, aquele edifício grande que tem na esquina do viaduto. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, o braço que chamavam de Rua do Hospital. Era exatamente essa parte aqui, ó. Aqui está a desembocadura da Vigário José Inácio. Tá? E aqui está a Duque de Caxias. Ali, naquela entradinha ali, é a rua hoje 24 de Maio, é aquela escadaria que desce lá para André da Rocha. Tá? E observem que essas casinhas todas aqui, não essas, porque nessa época já tinham demolido muitas, mas eu acho que esta casa aqui, pela sua geografia, ela deve ter pertencido ao hospital militar.
Ela não sei até que época ela existiu, isso é um trabalho para o Paulo fazer, para nós aí, né? Até que época essa casa existiu e de quem ela era. Bom, vamos dar uma apurada aí, porque senão a gente vai longe demais. Todas essas ruas levavam com facilidade para a Santa Casa, mas eu sobre a Santa Casa não vou falar. Quem vai falar é a professora Vera. Não, pode ser. Bem, primeiro eu vou saudar o Gunter pela iniciativa de, junto com o Instituto Histórico, o Memorial Instituto, fazerem esse evento, para que não passemos o aniversário da Santa Casa, de Porto Alegre amanhã, que é 26 de março, né? E para que possamos refletir e conhecer um pouco mais da nossa cidade. E cumprimentar o Miguel pela fala brilhante, e o doutor Ronaldo, e que me deixam mal agora na rabeira, como diz o outro, na saída, porque, na verdade, eu vou trazer mais alguns elementos assim de um equipamento que, numa cidade colonial, até o século XVIII, né, se podia construir hospital e cemitério no núcleo urbano. A partir do século XIX, não se permitia mais construir hospital e cemitério, exatamente para evitar epidemias, né? E, no caso, como foi falada da cólera morbus, que é de 1855, que matou muita gente, depois voltou em 67, em 50 tivemos a febre amarela, né? Então, nesse sentido, o que o mapa, que gentilmente o Ronaldo nos mostrou, onde tem a flechinha, e tem a letra D ali, mostra que, ao pé da área, né, do urbana, foi situado o hospital. Não ficou dentro destas ruas que foram apontadas, né, pelo doutor Ronaldo. Então, se na imagem seguinte vocês perceberem, dá para passar, aqui tem uma imagem dessa aquarela, né, do nosso visitante em 1852. Então, nós temos o núcleo urbano e, lá fora desse núcleo, ao pé desse núcleo, foi instalada o mais antigo hospital existente hoje no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, que é a Santa Casa de Misericórdia. Se a gente recordar, somente em 1801 é que o Rio Grande do Sul passou, né, a fazer parte desse Brasilzão. E depois, 3 anos, é que a Santa Casa foi criada, em 19 de outubro de 1803. Eu sempre digo que não tem como, né, separar, divorciar a história da Santa Casa da história de Porto Alegre. A Santa Casa é uma instituição portuguesa, criada em 1498 pela Dona Leonor, irmão do Dom Manuel Venturoso das Grandes Navegações, né, e que via nas ruas de Lisboa pessoas desamparadas na morte, na loucura, na velhice, crianças enjeitadas à porta das famílias que pudessem melhor acolher aquelas crianças, enfim, pessoas moribundas, morrendo sem o cuidado. Então, por onde o Império Português se esparramou, santas casas foram criadas. A mais, vamos dizer assim, a primeira é a considerada de Santos, na década de 1550, que rivaliza com Recife, lá no Nordeste. Aí se pergunta, Nossa é uma jovem senhora, né, de praticamente 300 anos depois que Cabral chegou aqui, por conta de toda a nossa história do Rio Grande do Sul, né, antes do século XVIII. Então, nesse sentido, a nossa Santa Casa, como qualquer outra Santa Casa, ela nasceu para prover, acudir, socorrer, amparar doentes, hospital, um cemitério, enterramento. A criança abandonada na roda dos expostos. Para velhos, uma enfermaria. Para alienados mentais, uma outra enfermaria. Para presos, outras. Para escravizados, né, outra. Então, a nossa Santa Casa, ela nasce exatamente com essa intenção de prover, acudir esse povoado fora do núcleo, né, cidadino, para acudir, socorrer nas diferentes mazelas da população. E ela vai cumprir isso com o seu primeiro prédio, que está posto exatamente, nós vamos ver na sequência agora, com a ajuda do doutor Ronaldo. Essa é uma aquarela que está posta ali no Museu Júlio de Castilhos, né, e que mostra as 2 primeiras enfermarias que foram inauguradas. Essa construção,
né? A Santa Casa é criada em outubro de 1803. Já na sequência, o Rossio, Francisco João Rossio, né, era um português que faz o risco dentro de uma feição de arquitetura portuguesa, prevendo um jardim interno para viabilizar a aeração e externamente também. Então, é um quadrilátero, e assim essa Santa Casa foi pensada. Então, nós temos as 2 enfermarias ao fundo, que somente foram inauguradas em 1º de janeiro de 1826, e ao lado segue a construção, vai fechando, a casinha do padre do lado da capela, Senhor dos Passos, é retirada e fecha o quadrilátero, né? E nós temos uma capela barroca, muito simples, muito pobre, com um galinho português naquela única torre ali, e, segundo contam, nem todos, vamos dizer assim, concordam, que o Visconde de São Leopoldo teria entrado por aquele portão, né, com um paciente para simbolizar a inauguração, o início oficial da Santa Casa, né, no dia 1º de janeiro de 26, para ali, né, ser acudido. Mas a Santa Casa já vinha recebendo marujos, né, que vinham adoecidos aqui na capital, aqui na nossa Santa Casa. Então, esse quadrilátero ficou pronto em 1863. Levou 60 anos para ser construído. E é justamente nesse prédio que nós vamos ter todos os proveres. Nós vamos ter uma enfermaria para doido, uma enfermaria para velhinhos, né? Vamos ter a Roda dos Expostos, e fica quem olha hoje, por exemplo, da Praça Dom Feliciano, para a nossa capela e o prédio centenário, né? Acho que a próxima já pode ser mostrada, doutor Ronaldo. Né? Essa é uma imagem do terreno que o nosso amigo aqui tem um acervo fantástico, maravilhoso, que nos permite brindar com essas imagens. Lá está, ó, naquela plaquinha, que hoje tem um vitrô. Lá vocês estão vendo ali uma área que é uma espécie de um corredor. Toda aquela área era de azulejo português, né? Nós tínhamos 2 escadarias, uma em frente à capela, outra em frente ao hospital, né? Toda essa área mais elevada, no alto, portanto, do morro da nossa área ali, ela foi retirada em 1940 pelo congestionamento dos bondes, automóveis e carretas que naquela altura acontecia. Imagina, né? Isso em 1940, a pedido da intendência. Infelizmente, a picareta foi tirada, toda essa murada em frente. Até o doutor Sérgio da Costa Franco nos brindou com algumas fotografias mostrando a demolição dessa área. Mas o que importa é que a nossa capela, né, ela está ali para cuidar também dos presos, né, para o enforcamento, que era feito exatamente ali à frente do gasômetro, né? Então, quem cuidava da assistência religiosa na vila, no povoado, do enforcado ou do preso que estava, né, com esse destino de enforcamento, era o padre da Santa Casa. Então, a assistência espiritual aos condenados, o cuidado com os velhinhos, os alienados mentais, da criança abandonada, dos presos, dos escravizados, era tudo neste prédio até 1930. A Santa Casa, até 1930, era só esse prédio. Hoje é um quarteirão de 8 hospitais. O segundo fica do lado de esquerdo, né, da capela, que é o São Francisco, que vai ser construído para os pagantes, para, com essa renda, fazer a misericórdia neste prédio que passou a se chamar o Hospital Geral. Vocês estão vendo aqui, não está nada urbanizado nessa década de 1858 para 60, né, que é um período que, justamente, a Porto Alegre está se recuperando da epidemia da cólera morbus. E, na Santa Casa, nós temos os registros dos que foram acometidos da cólera e também dos óbitos de muitos que morreram, e, por conta disso, né, já em 1850, já se providenciava, com a febre amarela, de se retirar cemitérios do povoado, né, que o nosso amigo aqui, o doutor Ronaldo, apresentou. Vamos na sequência. Então, aqui já nós temos uma foto do Ferrari, que nos mostra uma praça já urbanizada. Nós temos ali, então, um chafariz. Está mais visibilizado, né, o nosso prédio, pavilhão centenário inicial.
né? Lá está a plaquinha da roda, da janela da roda, onde tinha o carretel. Na nossa capela, os moradores mais próximos vinham para a missa domingueira, para batizados, para casamentos, para os sacramentos. Hoje ela só reza a missa, né? O padre só reza a missa e atende aqueles nas enfermarias que são da fé católica. Então, a capela nossa, ela era um espaço de sociabilidade dos moradores, né, mais próximos, porque outros ou iam para a Igreja do Rosário, ou iam para a Igreja da Matriz, ou iam lá para a Igreja das Dores. Então, exatamente os que estavam, né, morando ao redor e que frequentavam a nossa capela para os sacramentos. Tá? Inclusive, havia a procissão do encontro, né, que vinham da Igreja já da Conceição, já espichando na direção da Conceição, né, da rua antiga, da Rua da Aldeia, né, hoje Independência. Então, vinham lá da Igreja da Conceição, em procissão no Corpus Christi, ou na igreja, durante a Sexta-feira Santa, passavam aqui na Santa Casa com a Irmandade, vinha do Rosário, vinha da Igreja das Dores, e todos iam se encontrar na Igreja da Matriz. Então, aos poucos, o que eu quero mostrar? Mesmo a Santa Casa estando fora do povoado, ela, pela religiosidade, ela vai, né, criando laços de sociabilidade com a população do povoado. Adiante. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra uma das nossas enfermarias da Santa Casa, já a essa altura com todo o quadrilátero pronto, já com as suas enfermarias diversas, mas aqui a gente já vê que é uma enfermaria, né, que recebe pessoas de um poder aquisitivo melhor. Então, ela não recebia apenas os indigentes. A princípio, a Santa Casa de Misericórdia nasceu para cobrir as necessidades dos indigentes, mas, como era o único hospital, fora, né, nós vamos ter, essa altura, já a Beneficência Portuguesa já organizada, mas era para sócios portugueses. Nos demais, vinham para a Santa Casa. Adiante. E aqui eu quero chamar a atenção de todos vocês de que nós tínhamos também um dos nossos 2 cemitérios ali junto à nossa Santa Casa. Os brancos livres não eram sepultados juntos com os escravizados. Então, atrás do que é esse pavilhão centenário e a nossa capela, ficava o cemitério dos livres. E nós tínhamos, pelo mapa do L.P. Dias, né, que é de 1839, que o dos escravos ficaria mais ou menos atrás do que é o CHC, o Centro Histórico Cultural, aqueles sobradinhos ali na Independência, né, e na direção do que seria o Pavilhão Pereira, e onde teria também uma das trincheiras da Farroupilha. Então, o que acontece? Quando nós começamos a projetar o Centro Histórico Cultural, se procurava o tal do cemitério dos escravos. Então, se fez escavações naquela área ali onde é o CHC, e não se achou o cemitério dos escravos, né, e nem trincheira, se achou uma lixeira, com tudo que não prestava mais, na cozinha, ou a medalha, uma escova de dente de osso, etc. e tal. Se tirou mais de 30 mil itens. E o tal do cemitério era um mistério. Bom, eu vou fazer questão de contar agora tudo. Bom, quando houve essas obras agora, para a modernização da Santa Casa, eu fui entrevistar 12 pessoas envolvidas nessa obra da modernização. E um deles, um engenheiro, eu perguntava a ele sobre as obras e coisa e tal, e aí eu perguntei se ele teria trabalhado antes na Santa Casa. Disse: trabalhei. Justamente onde a senhora trabalha, no CHC. Eu digo: pois então. Mas o que o senhor fez lá? Pois eu cuidei todo o estaqueamento das paredes laterais das casinhas, né, para não cair, porque se tirou todo o miolo para adequar aquele espaço aos multi-equipamentos culturais que temos ali: arquivo, museu, biblioteca, teatro, laboratório de história oral, laboratório de conservação e restauro de objetos de museu, de documentos de arquivo, por aí vai. Bom, aí está, mas e daí o que o senhor descobriu lá? Pois, olha, minha senhora, eu estou em casa um sábado e me chamaram correndo. O que aconteceu? Pois é, me chamaram porque encontraram umas caveiras.
Eu digo, mas e aonde que eram essas casas? Onde é que estavam? Porque eram 8 casinhas. Na casinha junto ao Hospital São Francisco. O que acontece? Havia no solo das nossas casinhas, tá, um aterramento. E foi desaterrado para a obra agora uma área mais em declive que vai para a Independência ali. E aquela área não foi tirada muita terra. Então, ficaram as caveiras ali. E, para a construção das casinhas, que é de 1906, eles devem ter tirado tudo, que é a conclusão que eu chego, porque eis que, senão, quando o Paulo, aqui eu tenho que contar agora tudo, né? O Paulo Flores Pinto, meu grande amigo, eu disse, eu ando atrás de fotos de irmãos da Santa Casa, que a gente estava fazendo o ano passado, retrasado, o nosso e-book da Irmandade, com todos os mais de 4.000 irmãos. Não, mas tem uma pessoa que é top, que é a expertise. Doutor Ronaldo, não conheço. Mas ele deu aula aqui na Faculdade Católica? Bom, mas ali é outro cenário, né? Eis que ele apresenta esse cara que é o cara da vez. Ele tem um repertório de fotos, gente, vocês não têm ideia. O que ele alimentou o nosso e-book é de tirar o chapéu, é de reverenciar. E eis que ele traz, para surpresa minha, eu quase caí demolida, desmaiada, a foto do cemitério dos enjeitados e dos escravizados, que é justamente onde está o CHC, comprovando o que esse engenheiro colocou. Matou a cobra. Mas aí chamei os arqueólogos, né, para dar uma olhada. Eles estavam assim, não acreditando, não, então vocês vão vir aqui. Aí vieram lá na minha sala, o doutor Ronaldo gentilmente foi lá, né, e mostrou, então, esta imagem, que exatamente onde está o portão é onde é a entrada do CHC, onde tem o lago com os peixinhos, onde é que tem o jardim, que é os fundos das casinhas. Os fundos das casinhas. As casinhas têm a parede principal em frente. E nos fundos, então, está ali o portão de entrada, né, do cemitério. Vocês estão vendo aqui as tumbas, né, as áreas elevadas de enterramento, né, é que é justamente 3 anos depois, porque a cólera mórbida é de 55 para 56. Né? Então, é uma área em que mostra muitos enterramentos. Então, ou seja, foi desvendado o mistério que a gente percorreu há mais ou menos, sei lá, de 95 até o ano passado. E quem procura acha, né? Está achado aqui o grande, né, descobridor do nosso cemitério dos escravos. Então, a partir daí, nossa equipe ficou assim pensando, puxa, nós estamos acima de um espaço sagrado, que é um cemitério, né, de escravizados da nossa cidade, que morreram no nosso hospital como trabalhadores ou como pacientes, em que muitos senhores, quando o escravo não dava para mais nada, ele entregava, fazia uma carta de doação e doava para a Santa Casa, um verdadeiro presente grego. Então, nós temos várias cartas de doação de escravizados, de senhores que o escravo estava doido, para não amedrontar e não causar prejuízo aos demais, ele entregava, ele despachava, ou estava muito doente por outra razão. Então, agora, no próximo slide, a gente consegue, então, através da gentileza do doutor Ronaldo, mostrar... Não, agora tem aqui, ó. Então, o que nós temos ali? A Santa Casa, né? Fora da muralha, fora, né? Vocês estão vendo a cidade para lá, ó. Agora nós estamos vendo na direção do que seria a Independência para cá. Tá? Então, para lá está a cidade, a Santa Casa ao pé, fora do núcleo urbano, né? Alinhando a primeira imagem que foi mostrada. Então, atrás da capela, tá? Nós temos o cemitério dos livres. E fora dali nós temos o cemitério, na outra flecha lá, o dos escravos, que é o CHC. E para comprovar que o cemitério dos livres também está desvendado, eu entrevistei o ano passado um engenheiro que comandou a escavação de um subsolo atrás do pavilhão centenário para colocar um tomógrafo no pavilhão Cristo Redentor, que fica atrás, e perfuraram cerca de, sei lá, 5 metros, e lá acharam caveiras. Caveiras de pessoas livres, brancas, atrás da nossa capela. Então, o que eu quero mostrar com vocês? Né? De que, na verdade, a Santa Casa ela tinha o seu cemitério, os seus 2 cemitérios,
Mas, assim como os 2 cemitérios, os demais da vila foram fechados em 1850 por conta de que o marujo, né, chegou aqui no nosso porto, trazendo a febre amarela, em abril de 1850, e já o Barão de Caxias, quando aqui chegou para governar o Rio Grande do Sul, ele determinou, né, que se acabasse com o cemitério, os cemitérios do povoado, e também o da Santa Casa, e que se comprasse um terreno extramuros, longe, fora da vila, lá adiante, hoje é ali, né, no Alto da Zenha. E seria inaugurado em agosto de 1850. Só que, por conta da febre amarela, para não disseminar a epidemia, as pressas começaram a sepultar em 23 de abril daquele mesmo ano. Então, aberto o cemitério lá do Alto da Zenha, todos os demais, quer da vila, quer da Santa Casa, foram encerrados, fechados. E o doutor, inclusive, Ronaldo, tem uma imagem muito interessante, que eu acredito que vai mostrar, né, dos fundos da nossa igreja matriz, não tinha catedral ainda, né, o cemitério da vila, o principal da vila. Né. O nosso era para enterrar os irmãos dentro da capela ou do lado, e livres também, né, pacientes livres, e os escravizados. Então, todos eles foram encerrados, e, a partir de 1850 até mais ou menos 1920, o único cemitério aqui, no nosso, né, povoado aqui, era o cemitério da Santa Casa. Quem administrava o cemitério atrás da Igreja Matriz era a Irmandade de São Miguel e Almas. E ela perdeu o negócio quando o Barão de Caxias disse, não, quem vai cuidar da morte agora, na vila, vai ser a Santa Casa. Aí a Irmandade de São Miguel teve que comprar um quadro para sepultar os seus irmãos lá no nosso cemitério. A Irmandade de Santa Bárbara, que não existe mais, também teve que comprar. Também a Beneficência Portuguesa, depois os protestantes, a Igreja São José com a sua Irmandade. Então, aos poucos, essas Irmandades foram se independizando e fazendo seus cemitérios, constituindo aquela área numa área cemiterial. Já falei demais, é isso, obrigada. Eu vou continuar mais um pouco aí. Para engatar essa... Bom, vamos continuar mais um pouquinho com essa área nobre da cidade, que é a Praça da Matriz, né? Vejam que aqui no mapa do Pedro César, ele mostrava uma praça, né? E eu acredito, nós conversamos entre nós, né, que esse quadriculado aqui fossem drenos para a água, né? Ele mostrava, acredito que fossem drenos para a água, porque essa região, quando chovia, ficava muito inundada, né, muito encharcada, e esses drenos aí, acredito eu, que fossem para isso aí. Bom, mas mostra aqui que a Praça da Matriz não tinha nada, não tinha o tribunal ainda, não tinha, evidentemente, o Teatro São Pedro, que é de 1858, mas nós temos aqui já a Igreja Matriz, nós temos o Palácio de Barro, primeiro palácio, e temos a Assembleia Legislativa, que é o prédio que existe até hoje, que é a Casa Rosa, ali do lado do Palácio Piratini. Tá? E as imagens mais antigas que nós temos são essas que eu estou, pelo menos que a gente conheça, né? São essas que a gente está mostrando aí. Vejam aí, aqui a Igreja Matriz, em 1860, né? Vejam ali a Capelinha do Divino, ao lado, que foi construído mais ou menos nessa época, né? Essa fotografia aqui, ela é a primeira, provavelmente a primeira imagem da Igreja Matriz, é a primeira que nós temos conhecida, a primeira imagem conhecida.
Vejam nessa outra foto aqui da praça, já aparece o tribunal e aparece aqui onde nós estamos, né? O prédio do memorial, que era apelidado de Forte Apache, prédio esse que foi construído para ser estação telegráfica de Porto Alegre, por incrível que pareça, né? Uma estação telegráfica em 1857, que foi começada a construção, né? 1857, né? Um rapaz, em 1892, tentando tomar essa estação telegráfica, na primeira implantou na Caxilícia. Aqui. Também na praça nós tínhamos aqui, vejam bem, ó, o Palácio Antigo, na sua versão original, porque ele, por volta de 1875, entre 75 e 77, ele sofreu uma reforma que mudou as janelas superiores, botou pequenas, enfim, grades ali. Então, essa é a versão original do palácio. Tá? Bom, mas nós temos também na praça aqui algo a mostrar bem interessante. Vejam essa fotografia aqui. Essa imagem de baixo, obtida através da fusão de duas imagens do terrâneo, tomadas, evidentemente, do mesmo lugar, no mesmo dia. Tá? Como eles não tinham câmeras capazes de fazer panoramas, né, eles tinham que bater uma foto, depois virava a máquina, batia outra foto, e assim, na medida em que a gente vai conseguindo essas imagens, a informática moderna permite que a gente faça a fusão dessas imagens, corrigindo paralaxe, enfim, quem é engenheiro sabe o que eu estou falando, né? Corrigindo os defeitos de observação, e a gente tem, então, um panorama como esse aí, tomado em 1865, quando Dom Pedro estava em Porto Alegre. Essa foto foi tomada quando da visita de Dom Pedro II a Porto Alegre. Provavelmente essa foto seja de outubro de 1865. E mostra a matriz, né? Mostra o palácio, mostra já o Teatro São Pedro ali, o cantinho dele ali. Hein? Ali é a antiga matriz, né? Foi demolida em 28 para a construção da catedral. E aqui, para mim, a parte mais maravilhosa dessa imagem são os alicerces do antigo tribunal, né? Daquele que queimou em 1949. Tá? São os alicerces. Dom Pedro estava colocado, provavelmente, onde hoje... Dom Pedro. O terrâneo que bateu a foto estava colocado onde hoje está a Biblioteca Pública. Provavelmente naquele prédio que tinha ali atrás, ele deve ter ido para o segundo andar e de lá tomado essas imagens aí. E ali em cima nós temos uma imagem raríssima, que é da Assembleia Legislativa, atual Casa Rosada, apenas com um andar. Já que em 1860, meados de 60 para 61, 62, ela ganhou 2 andares. Ganhou um segundo andar, como a gente vê lá na foto. Ó. Na foto de 65, ela já não tem só um andar, ela já é um prédio maior. Né? Foi contratado a firma Fialho, Batista Fialho e Companhia, que terminou, que fez digamos assim, uma ampliação do prédio e também um segundo andar. Atrás da Igreja Matriz, eu mostro agora uma foto raríssima e faço questão de mostrá-la e dar os créditos. Né? Acho que as pilhas estão indo, viu? O cemitério que existia atrás da Igreja Matriz. Tá? Essa foto ela tem 2 atribuições, essa imagem. Uns atribuem a Luiz Terrâneo, mas pode também ter sido tomada por Charles Fredericks. Né? São duas ideias. Por que eu digo isso? Porque eu me correspondo com o pessoal da Universidade do Novo México. Eu sou correspondente deles aqui. E eles estudam exatamente a introdução da fotografia na América. Onde mais se estuda a introdução da fotografia na América é na Universidade do Novo México. Eles têm lá todo o acervo
de fotógrafos antigos americanos que andaram pelo mundo, principalmente aqui na América do Sul, onde o Charles Fredericks foi pioneiro. Ele teve em Cuba, teve no norte do Brasil, teve em São Paulo um pouquinho de tempo, teve em Rio Grande, em Pelotas, em Porto Alegre, e pode ser que essa imagem seja dele. Se for dele, provavelmente ela é de 1848, como eu coloquei ali. Olha lá. Se for do terrâneo, deve ser de 58 ou 60. Tá? Porque, na verdade, quando o cemitério foi desativado, como nos disse a professora Vera, em 1850, ele não foi desmantelado em 1850. Aí é que está, ele foi apenas desativado. Não iam pegar todos os cadáveres do cemitério e levar embora. O cemitério ficou ali alguns anos mais. E, olhando essa foto, a gente observa vários túmulos abertos. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas ali ó, tem vários túmulos que são abertos. Provavelmente já foi o início das exumações para levarem ou para o cemitério lá da Santa Casa, em cima da Zenha, ou então porque exumaram por qualquer outra razão, não sei. Aqui ficavam as catacumbas, ó, que estão mostradas no mapa ali, ó, catacumbas, ó, e lá o cemitério. É uma imagem emblemática, é uma imagem que ainda não pode ser publicada, a não ser quando na Universidade do Novo México. Atrás da matriz. Ficava, esse cemitério ficava onde hoje, vejam bem aqui, ó. Hoje, no lugar do cemitério, está a Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Tá? Está no lugar do cemitério. Dá para continuar mais um pouquinho ou vamos encerrar? Se estiverem cansados, a gente para por aqui, dá mais uma conversada. Vamos lá? Bom, mais uma parte do mapa é a Praia do Riacho. Também tem, aí na Praia do Riacho, nós temos o quê? Nós tínhamos a Foz do Riacho, que é a desembocadura do riacho ali, né? Inclusive, aqui no mapa é mostrado aqui a desembocadura próxima da atual Rua General Alto, né? Quando, na verdade, nas fotografias que a gente tem, vou mostrar em seguida, aparece aqui a Foz do Riacho, aqui na Rua de Espírito Santo. Provavelmente, provavelmente essa mudança seja em função de cheias, né? Quando enchia, essa zona enchia muito, quando encheu, a Foz do Riacho ficava mais próxima da Espírito Santo, quando ficava em dias mais secos, ficava mais próximo da General Alto. Provavelmente esteja essa a diferença entre o que a gente vê no mapa e o que a fotografia mostra. Agora vejam essas imagens aqui, que mostram a Praia do Riacho. Essa é mais uma das maravilhas que a informática nos permite, que é fundir fotografias tiradas no mesmo dia ou na mesma época, pelo mesmo fotógrafo, permitindo um panorama fantástico como esse que está aí, né? Vejam que essa foto foi tirada do alto de uma das torres da matriz antiga, para a Zona Sul. E aí se vê coisas maravilhosas, por exemplo, como essa foto que está aqui, ó, que é detalhe, lá no fundo a Igreja do Menino Deus. Até isso pegou lá, né? A Ponte dos Açorianos. E aqui, ó, vejam o riacho aqui, ó, o riacho passando aqui, passava embaixo da ponte e desembocava aqui no Guaíba. Então, vejam que a Foz aqui, ó, aparece no alinhamento praticamente do Espírito Santo, enquanto que lá no mapa a Foz aparece no alinhamento da General Alto. Mas... Hã? A igrejinha? A igrejinha é de 1860, a primeira capela. 1858 e 60, a primeira capelinha. E a ponte da ferrovia, onde é que ficava? Hein? A ponte da ferrovia, onde é que ficava? A ponte da ferrovia ficava exatamente onde era a ponte antiga, antes da construção, que foi exatamente próximo da Foz. Aqui, ó, essa, vamos dizer assim, essa ponte da ferrovia era mais aqui, né? Quando construíram a estação do Riacho,
e fizeram uma ponte de ferro para ligar os trens, para os trens irem até o centro, essa parte aqui ficou muito próxima, a ponte ficou muito próxima da ponte de pedra. É que, na verdade, essa pontezinha que aparece aqui, ó, no mapa do Pedro César, de 1820, essa ponte era uma ponte de madeira, não é a ponte férrea. Essa ponte foi montada e desmontada várias vezes, porque cada enxurrada que tinha levava a ponte embora. Então, o Duque de Caxias um dia disse, não, para um pouquinho, quando ele assumiu a província, vamos construir uma ponte definitiva. Aí resolveu construir a ponte dos açorianos, né? Mas a ferrovia é de 1905, a ponte, né? Então, aí já é uma ponte de ferro que foi construída mais próximo da fosse. Mas em 1950, esse telefone já existia, né? Hein? Ela ainda existia, aquela ponta ali que os trens iam para lá para fazer manutenção. Sim, 1950, sim, 1950, sim. 1950 se pegava um carro motor na estação do Riacho e se ia até São Leopoldo, Novo Hamburgo, tranquilo. Vejam aqui um detalhe, ó. Essa casinha que está aqui, ó, aparece aqui, ó. Essa casinha aqui aparece no detalhe ali, ó. Eu trouxe de propósito. Vejam quem morava ali. Conhecem esse cara? Esse é o linguiceiro da Rua do Arvoredo, o José Ramos, né? José Ramos. Exatamente. Ele e a sua companheira, Catarina Palce, moravam nesta casinha que está aqui. Não, verdade foram os crimes e tudo mais. O que virou lenda urbana foi que ele fazia linguiça com carne humana. Isso aí é que é lenda urbana. Agora, os crimes que ele cometeu, todos, estão lá no processo, os processos estão lá no arquivo público, né? Então, realmente, essa foto foi tirada 4 anos antes da morte dele por tuberculose, na Santa Casa, né, professor? Pelo fotógrafo Luiz Vilizich, no presídio de Porto Alegre, na Casa de Correção. Tá? Posso fazer 2 perguntinhas rápidas? Claro. A primeira é a seguinte, se a casa onde o açougueiro trabalhava, existe ainda o prédiozinho ou já foi desmontado? Foi demolido? Atrás da igreja. Como é que é? A casa onde o açougueiro morava e trabalhava e cometia os crimes ainda existe ou já... Não, a casa, segundo me disseram isso, eu tive lá há uns anos atrás, e o proprietário queria fazer ali um bar temático, um café temático, foi pensado nisso, porque a casa, as paredes ainda são as mesmas. O que mudou foi o interno da casa, telhado, foi modificado e tal, mas a casa ainda existe. Se eu não estou enganado, é o número 721 da Fernando Machado. Tá? E mais um, por favor? Claro. Sobre a estação férrea junto da ponte, perto da Ponte Pedra. Atrás. Essa estação, ela tinha ligação com aquela estação onde da Voluntários, que foi demolida para fazer o viaduto da Conceição? Ah, tu diz a estação Ildefonso Pinto, que ficava ali perto do mercado público, atrás. Exato, tinha sim. Está falando da outra, da Voluntários. Hein? Aí o Afonso Pinto, ele nem sabe qual é. É aquela do centro, é do mercado. E ele estava falando da Voluntários, que é a original, é a inicial. Não, mas eu acho que a que ele se refere é que ficava a Ildefonso Pinto, que ficava ali próximo do mercado. Na Borges, no final da Borges. Perto do viaduto da Conceição. Ah, não, perto do viaduto da Conceição é a estação Castelinho. Ah, sim. Sim. Se podia ir pela Voluntários da Pátria, se podia ir de trem daqui, da estação do Riacho, pela Washington Luiz, da Washington Luiz, pegava hoje o que é a Mauá ali, né? Da Mauá ia embora e não tinha problema, chegava tranquilamente. O meu pai, quando eu era bem menino, não vou dizer a data, porque vocês vão ver a minha idade, já está bem longe. O meu pai, quando era menino, meu pai era representante comercial, ele pegava um carro motor na estação do Riacho para ir a São Leopoldo.
celas ainda existem, porque ali parece ser a rua da margem, né? Uhum. Se o senhor pudesse, se tem alguma coisa que está de pé naquela região ali, se o senhor sabe. Como é que é? Ali passa uma avenida, depois da ponte de pedra. Prédios ali. Depois da ponte de pedra tem aquela casa que tem ali. Aquelas casas, à esquerda. Ó, aquela casa que está lá, ó, essa casa aqui, foi onde os jesuítas, quando vieram para Porto Alegre, alugaram. Pode-se dizer que ali nasceu o ginásio Anchieta, nessa casa. Tá? Porque ali eles fundaram um pequeno colégio, meio particular, e depois compraram a casa dos Fialho, na Duque de Caxias, para fazer o Anchieta antigo, que foi lá para a Avenida do PC. Então, essa casa aqui, ó, essa casa aqui que ficou durante muitos anos, ela foi demolida já na década de 60. Tá? Essa casa foi a primeira casa dos jesuítas em Porto Alegre. Como? É aqui, né? A Felas Alvo também não foi ali? Do Folkman? Não, a fábrica de velas era um pouquinho para cá, um pouquinho mais para cá, mais perto da João Alfredo ali, né? Mas se via também daqui. É que a casa do Volkmer, nessa época, não existia ainda. Né? Então, não... Então, a casa dos jesuítas era abaixo da ponte? Hein? A casa dos jesuítas era abaixo da ponte? A casa dos jesuítas é aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Tá, essa casa. Do lado... Se aqui ela está aqui. Ela está ali, ó. Tá, abaixo da ponte. Exatamente. Só atravessava a ponte, à esquerda era a casa dos jesuítas. Foi ali que eles se instalaram em 1890. Ali começou o Anchieta. Ali pode-se dizer que ali é o berço do Colégio Anchieta. O Anchieta depois veio para Duque de Caxias, mas ali foi que nasceu o Colégio Jesuíta. Hein? Ah, sim, o solar também aparece aí. O solar está aqui, ó. Acho que as pilhas desse teu coisa aqui estão... Ih, rapaz. Está voltando? Eu estou voltando porque Vou precisar de ajuda. foi para adiante. Aí. Está aí alguém do apoio? Hein? Aqui, ó. Solar da Baronesa, que a professora falou, está aqui, ó. Esse era o solar da Baronesa do Gravataí. Que, aliás, o Essa construção reta à frente do solar ali. Não, esse é o com os pobres, mas o de baixo, mais para baixo. aqui é o solar. Tá, desce. Ela está perguntando aqui. Esse é o com os pobres, não? Essas construções aqui, É. essas construções são casas que ficavam na Coronel Genuíno. Uma dessas casas aqui foi o primeiro hospital da Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa, antes de construir o hospital, que hoje está ali na Avenida da Independência, tinha uma casa aqui. Aliás, eu tenho uma foto, né? Não trouxe porque não era o motivo, mas eu tenho uma fotografia do primeiro hospital da Beneficência Portuguesa, que ficava exatamente na Coronel Genuíno, nesse braço aqui. Né? Nesse braço aí, uma dessas casas aqui. Hã? Queria fazer um preâmbulo em relação à soberania. Eu acho que foi um crime que fizeram botar a estação de Afonso Pinto abaixo e a estação principal na Vontade da Pátria. Vou dizer por que motivo. A estação principal na Vontade da Pátria, hoje o que é? É um terreno baldio. Sim. Não é a obra ficou do lado. Então não justificava ter desmanchado. Era um prédio maravilhoso. A estação de Afonso Pinto foi um crime muito maior. Ela tinha uma cúpula de bronze. Tá? Ela ficaria no meio da Mauá e poderia passar por volta dela, do lado direito, do lado esquerdo dos carros, e deixá-la ali. Foi uma pena, mas eles queriam tirar também o gasômetro para fazer a Mauá. Tirar o mercado, tirar o gasômetro. O cadeião demoliram por uma bobagem. E aí, enfim, outros termos.
Quiseram demolir o mercado público, então só aí eu digo tudo, né? Ao Glênio, né? Mas acho que precisamos nos encaminhar para o encerramento. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ficar por aqui, o tempo já... Tem muito mais coisa para mostrar, mas o tempo urge. E o trapiche dos cubeiros, onde é que ficava? Trapiche? Dos cubeiros. Dos cubeiros. O trapiche dos cubeiros, ele ficava lá, ali, ó. Mais ou menos, eu não tenho a foto aqui, Paulo, mas ficava aqui, ó, nessa área aqui, ó. Na Ponta do Melo. Quando tu passa o Beira-Rio, né, o Clube Campeão, passa o Beira-Rio, né, aí tu vai encontrar, tu vai ter uma pequena lomba, uma pequena subida, botaram o M, exatamente. E aí, então, ali ficava a Ponta do Melo, né? Hoje, na Ponta do Melo, está o Pontal do Estaleiro. Exatamente ali. O Estaleiro Sós foi instalado na Ponta do Melo. Bom, eu queria agradecer muitíssimo essa aula. Aprendi muito, né? Isso que eu sou historiador, que faço um esforcinho para estudar um pouco, mas aprendi muito com vocês hoje, né? Obrigado por essa aula e por essa tarde, que eu acho que foi muito agradável, a conversa descontraída, com conteúdo. Parabéns, doutor Miguel, né? Por ter nos ajudado, né? Por ter nos oportunizado esse encontro. O doutor Marcos Saraleg mandou um abraço, ele não conseguiu chegar porque teve uma reunião, uma convocação do Procurador-Geral, então, por isso, a administração está reunida e parece que se estendeu um pouco além do horário, porque ele normalmente faz questão de estar aqui nas aberturas, sempre presente. Certamente, se não fosse por esse impedimento, estaria hoje aqui, né, para abraçá-lo. Então, ele pede desculpas pela ausência e explica o motivo, mas sabe como é que é? O doutor Miguel já foi membro da ativa, sabe que se tem chamado do chefe, é preciso tá lá mobilizado, né? Mas, enfim, então, a gente agradece, acho que o Ministério Público agradece muito essa parceria com o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, por essa tarde maravilhosa. Agradeço, né, ao doutor Ronaldo e à professora Vera, né, pelas contribuições maravilhosas, a professora Vera, que é nossa colega de memorial, né, e que cuida com tanto carinho, com tanto zelo daquele espaço maravilhoso, né, tão importante, que é o Centro Cultural da Santa Casa de Misericórdia. Né? Obrigado, professora Vera, pela sua dedicação, né, à cidade de Porto Alegre e a todo o Rio Grande do Sul. Seu trabalho é muito importante e eu quero lhe dizer que eu acho que é uma referência para todo mundo que pensa a questão do patrimônio no Estado, né, e, de um modo geral, também na medicina no Brasil. Eu acho que hoje é uma referência nacional o trabalho lá realizado. E serve de modelo, né, para quem deseja cuidar da área de patrimônio. Então, parabéns, né, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui com a gente. Né? E, mais uma vez, um agradecimento muito especial ao doutor Ronaldo, que tem este acervo espetacular, né, que vem juntando ao longo dos anos, que vem tratando com carinho, né, investindo com esses filtros da tecnologia, né, e que, de forma graciosa e generosa, né, vem compartilhar todo esse conhecimento, todo esse estudo, né, com a cidade de Porto Alegre. Muito obrigado aos três.